Hoje eu vim aqui contar um pouquinho do porquê eu criei esse canal. Eu sempre tive uma mente empreendedora, sempre tive uma mente inquieta. Eu estudei design gráfico, aí depois eu trabalhei um período curto de tempo numa agência de publicidade e eu fui para a área de fotografia. Fui estudar fotografia, fazer fotografia de casamento, de formatura, de batizado, ensaio pessoal, um pouquinho de tudo. No futuro, eu acabei indo para uma área de... Eu gostava de desenhar, assim, mas eu não era tão boa em fazer desenhos, por exemplo, de retratos. Mas eu gostava de desenhar, mesmo não sendo tão boa. E eu fui para a área de lettering, que é você desenhar letras, né? Só que daí ela não é uma escrita, ela é um desenho mesmo. Você faz todo um trabalho ali em aprender a desenhar a letra. Então, fui lá, estudei na internet mesmo e abri minha própria loja de produtos criativos, em que eu fazia meus letterings e eu colocava isso estampado em canecas, em quadros, e até fiz parceria com uma loja de case de celular que vendia essas estampas nas cases de celular. Em paralelo a isso, meu marido, ele tinha uma empresa que vendia imagens 3D para construtoras. A princípio eram para arquitetos, mas a empresa foi crescendo e começou a atender construtoras. E assim, o negócio dele estava indo muito bem. E os meus negócios, a fotografia, o lettering, apesar de eu gostar muito, não estava dando lucro o suficiente. Então, assim, eu acabei deixando mais como um hobby e eu conversei com ele e a gente entendeu que seria o melhor momento eu entrar firme no negócio dele com ele, porque o negócio dele, sim, era um negócio mais lucrativo. E foi exatamente o que eu fiz. Entrei de cabeça, comecei a cuidar da parte administrativa, financeira, contratação, e também, já que eu venho da área artística, né, eu cuidava do tratamento de imagens. E isso tudo foi muito legal, e a empresa foi crescendo, ela tá muito bem, inclusive hoje, eu trabalho nela atualmente, ainda gosto de fotografia, ainda gosto de lettering, faço por hobby, mas não mais como negócio. Esse ano eu estava buscando mais conteúdos de empreendedorismo, porque assim, eu sempre gostei muito, né, de ter ideias e de executar, independente se vai dar dinheiro ou não. E daí eu estava pensando assim, preciso começar a movimentar o LinkedIn, tanto da empresa, do nosso estúdio 3D, né, quanto o meu LinkedIn pessoal, né, para ser visto também, para ser visto pelos clientes e tudo mais. E daí surgiu a ideia de o que eu posso falar no meu LinkedIn. Eu pensei, poxa, eu gosto tanto de conversar sobre empreendedorismo, eu posso começar a falar de empreendedorismo lá. Só que eu pensei, se eu for ficar falando só do meu mercado, vai ficar maçante, vai chegar um momento que não vai mais ter conteúdo, se eu for ficar falando só de como é a rotina num estúdio 3D, uma hora vai acabar o assunto. E daí eu tava conversando, né, com uma assessora, inclusive, que eu tinha contratado para ajudar a iniciar no LinkedIn, porque eu não entendia nada, né, de como que eu podia iniciar ali um conteúdo no LinkedIn. E uma das dicas que ela deu foi, por que você não conversa com outras mulheres sobre o negócio delas e traz pautas, né, para discussão, assim, nesses posts e tudo mais. E daí, puf, na hora veio na minha cabeça, por que não criar um podcast? Só que eu não sou uma pessoa da área de comunicação, então é algo que eu tô aprendendo, algo que eu tô iniciando, né? Mas como diz a Luana Carolina, né, bom você se torna, então eu tô indo dia a dia nesse caminho até me tornar boa nisso. E assim, eu tive a ideia, e eu conheço muitas mulheres, inclusive amigas minhas, e outras pessoas, né, conhecidas, que já têm seus negócios e estão fazendo acontecer, estão fazendo dar certo. E assim, na hora que eu pensei em criar um podcast, conversar com essas mulheres, já veio várias na minha cabeça. Daí a primeira que eu convidei foi uma amiga minha, inclusive da faculdade de design, que foi a Thaís. Quando eu falei para ela da ideia de criar um podcast, ela topou na hora. E assim, para começar, eu falei, eu não vou complicar, eu vou começar com o que eu tenho. Claro, eu vou ter que comprar uma coisinha ou outra, porque, por exemplo, eu não tinha um microfone, né? Então eu comprei um microfone de lapela, né? De 2 microfones para mim e para convidada. E eu já tinha um tripé, porque eu já trabalhava com fotografia. Acabei comprando mais um. E falei, eu não vou me preocupar em ter equipamentos super tecnológicos, né? Tanto que eu vou começar esse podcast gravando com o celular. E foi exatamente isso que eu fiz. Um celular na horizontal, comprei mais um tripé para colocar um celular na vertical, um LED que eu já tinha do meu tempo de fotografia, depois eu acabei comprando mais um LED e comprei um microfone de lapela. Mas a maioria das coisas eu já tinha. Falei, vou começar. Aí assim, o espaço para gravar, como é que funciona? Hoje, né, eu moro num edifício que ele tem uma área de lazer e tem um coworking, então eu faço essa gravação no coworking do meu prédio. Assim, tem todo um trabalho por trás da gravação do podcast, né? É o trabalho invisível, né? Porque as pessoas vão lá, assistem o podcast ali de 40 minutos, 50 minutos e falam, nossa, que legal, e parece que foi aquilo, que o trabalho que deu foi sentar duas pessoas e entrevistar a convidada. Mas na verdade tem todo um trabalho por trás. E eu queria contar um pouquinho sobre isso, que é justamente, eu converso com a pessoa antes, né, e falo para ela resumir
a história de carreira dela, para eu poder ter ideias das perguntas que eu vou fazer. Aí eu gero as perguntas e isso tudo conversando no WhatsApp com a pessoa, eu gero as perguntas, mando para elas e pergunto, faz sentido? Se a gente for gravar com essas perguntas, vai ficar um conteúdo legal? Aí, assim, a pessoa dando o de acordo ou ela incrementando com mais perguntas que ela gostaria de responder, a gente chega ali no consenso. Aí o dia da gravação, antes da gravação, né, eu sempre tento decorar a intro, que é quando eu vou apresentar a convidada. Só que eu gosto que isso fique de uma forma mais natural, então eu prefiro decorar ali um pouquinho sobre a história da convidada para a hora que eu for apresentar ela, eu falar ali certinho, sem estar lendo, né, mas estar falando mesmo sobre a história dela. Aí a gente começa ali, eu faço as perguntas, ela vai respondendo e tudo mais. Terminando a entrevista, aí eu tenho toda essa preparação, né, dos meus equipamentos, de ter que deixar tudo carregadinho, tudo redondinho para estar tudo certo na hora do podcast. Terminando a entrevista, daí vem a parte da edição. Porque o que acontece? Não são grandes edições, mas tem momentos de pausa, tem momentos que a pessoa tá tipo, nossa, o que eu posso responder agora? Daí ela tá ali pensando, daí pra não ficar um episódio muito longo, a gente acaba dando corte nessas pausas, né? Ou tem um momento que a pessoa falou assim, falei uma palavra errada, ou não queria contar desse jeito, posso falar de novo? Posso responder de novo, do zero a pergunta? Aí eu falo, pode. Aí a gente tira essa parte na edição e continua ali. E assim, daí a gente consegue deixar o podcast bem fluido. E tá sendo uma experiência muito legal. Eu tô aprendendo muito, na verdade. Tô gostando muito de fazer esse podcast, assim como eu já empreendi em outras áreas. Acredito que isso também, esse canal também seja isso de empreender, porque eu tô trazendo uma ideia que eu tive lá e concretizando ela, né, tornando ela real. Empreendedorismo é isso. Assim, o que eu ganho com isso? Eu ganho experiência, né, e principalmente networking, porque todas essas pessoas que eu converso, eu aprendo muito com elas e eu conheço pessoas novas. Elas também têm a oportunidade de contar a história delas e essa história ser vista por outras pessoas, que é muito incrível. E assim, né, eu já testei outros formatos, porque, como eu falei, eu gravo aqui no meu coworking, mas teve um episódio que eu fui até o local da pessoa para gravar. E por que eu prefiro gravar no coworking? Porque aqui eu já tenho, no meu espaço, né, eu já sei onde eu vou posicionar os equipamentos, onde eu vou colocar as luzes, eu sei que a luz já vai ficar boa, e quando eu vou no espaço de uma pessoa, tudo é novo, então às vezes acontece de gravar e acaba não ficando tão bom assim. Então eu sempre tô falando agora, né, para as entrevistadas, para elas virem até o meu local. E assim, como eu sou de Sorocaba, né, São Paulo, eu tô dando foco em entrevistar pessoas aqui da região, né. Assim, já tá tendo um engajamento legal com o público, e eu tô gostando bastante. Enquanto tiver empresárias querendo contar a sua história, eu vou estar aqui para conversar com elas e para exibir essas histórias. Na verdade, a ideia não é só empresárias, porque, inclusive, em breve teremos uma entrevista com a diretora da APAE, de Capela do Alto, que eu já estou marcando com ela, eu quero trazer sobre projetos sociais aqui também. Vai ter muita coisa legal ainda por aqui. Eu já tenho entrevistas marcadas para 2026, né, para janeiro. Uma coisa que faltou eu falar é que eu tenho meu trabalho, segunda a sexta, normal, como todo mundo, e esse é o meu projeto paralelo. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo para ele. Eu tenho o meu tempo livre e eu abro o meu tempo livre para fazer isso. E quando eu gravo num sábado, por exemplo, eu pego o meu sábado para isso, né? Eu me dedico para isso. Fora os meus horários após o meu trabalho, que eu uso para gerar as perguntas, para conversar com essas entrevistadas, né, antes do podcast, para a gente ir chegando num consenso no que a gente vai falar e tudo mais. Então, tudo isso é feito no meu tempo livre. E, assim, uma dica, né, como é que você abre um tempo livre para você criar um projeto paralelo? É muito sobre prioridade. Claro que a gente adora falar assim, nossa, eu terminei de trabalhar hoje, eu quero deitar no sofá e assistir minha série favorita. Mas você tem que abrir mão ali da sua série para você criar um projeto paralelo. Se a prioridade para você fazer um projeto paralelo, você vai abrir mão de algumas coisas. Você vai abrir mão, por exemplo, eu vou acordar mais cedo, então, porque eu vou ter 1 hora por dia para me dedicar a isso. Ou, toda noite que eu deitava para assistir uma série, agora eu não vou mais fazer isso e vou cuidar do meu projeto paralelo. Acho que é sobre isso, gente. Eu só queria passar aqui para contar um pouquinho, resumidamente, da minha história para vocês e falar que vai ter muito conteúdo legal por aqui. Continuem acompanhando. Sigam a gente no Instagram, @comoelafaz.cast, para ver os cortes também por lá das entrevistas. E obrigada por quem assistiu até aqui. Até a próxima!